Muito Agradeço, bem. Não, agradeço genial. pela paciência. Não, poxa, Alex, é genial, né? Você pode ligar a câmera aí, Alex, o professor Rafael também. Né? Na realidade é o seguinte, né? É o que eu sempre digo, né? Foi mais do que uma palestra, isso foi uma aula, né? E outra coisa, pessoal, é impossível se discutir, né? Os objetivos das teses de vocês todos sem pensarmos no que foi apresentado nessa aula de hoje. Então esse é um grande ponto, né? Esse regulamento, né, o saneamento básico é o fim de todos os estudos de vocês. Desde aquele que está discutindo, como o André, a geração de água em pastagens, no meio rural, passando por outras pessoas que estão analisando a questão de inundações, por meio de modelagens, né? A questão do tratamento dos resíduos da cafeicultura, né? Que é o caso aí de outros colegas de vocês. Tudo desemboca na questão do saneamento, né? E aí eu queria aqui dizer aqui, fazer um apanhado, né? Primeiramente, né, que foi uma aula. Eu fiz aqui, cara, anotações em 7 folhas aqui, porque para mim a conhecimento é uma coisa fundamental. E eu queria aqui, né, dizer, né, que o professor Rafael Bastos ao apresentar esse histórico, né, ele está corroborando um pouco, né, daquilo que o Marx e o Engels falam em a ideologia alemã, né, que é a maior de todas as ciências é a ciência da história. Então, quando a gente conhece essa linha do tempo, né, a gente vê onde a gente chegou, né, e como que foram construídos todas as coisas, né. É interessante, né, professor Rafael, que aí, né, eu tive a resposta, por exemplo, de uma pergunta que eu sempre fiz quando eu vivia em Viçosa: por que Viçosa não tinha conjuntos habitacionais populares? E você apresentou a resposta, né? É porque é uma cidade que optou por ter um serviço autônomo de água e esgoto, né? Ele não atendeu aí a pressão que foi feita, né, para aderir à Copasa, né? Então, essa era uma pergunta, porque em Muriaé, né, eu, por exemplo, eu cresci num conjunto habitacional popular, eu morava num bairro, né, eu cresci nesse bairro, fruto do BNH antigo, né, as chamadas companhias de habitação estaduais, né, mas é muito interessante. E o Alex apresenta, né, o Alex, todo esse caminho, né, em que vai se apresentando, né, o desenrolar dos fatos, né? E esse discurso, na verdade, né, Alex? Eu acredito que você aí, né, você foi muito, vamos dizer, ponderado ao apresentar, né? O que mostra realmente o que é essa sem vergonhice, né? Aí eu estou falando isso, né? Eu sou, vamos dizer, o anfitrião, eu posso falar, porque eu sei que vocês aí, como bons mineiros, né? Tem essa, eu sou mineiro também, mas é uma sem vergonhice, uma canalice, né? Isso que se apresenta, né, nesse processo, desse bojo de entrega do patrimônio público nacional. Né? Eu queria aqui, gente, ó, eu vou abrir aqui para perguntas, então quem tiver com a mão levantada, eu quero dizer para vocês o seguinte, né, gente? Nós já tivemos aqui aulas que durou até 15 para 10 da noite, então nós estamos aqui dentro do nosso prazo regimental. E aí eu queria aqui ver com vocês aí, né, entre os estudantes, quem é que tem algum questionamento, né? Eu, como eu disse, eu já anotei aqui 7 páginas de apontamentos, né? A respeito do que foi apresentado. Mas está aberto aí para vocês, tá, gente? Durante toda essa aula que nós tivemos, alguém que tiver alguma pergunta, pode aí se manifestar, levantar a mão, tá ok? E tá certo? E aí perguntar. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Aqui alguém levantou a mão, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Não levantou a mão, não. Alguém colocou aqui no chat alguma coisa. Ô, professor, é o André. Ô, André, diga. Não, eu também preenchi uma folha aqui de pergunta, mas eu vou fazer uma só. Sim. Relacionado também à disciplina de água e relações humanas, é a questão da água e a questão da saúde pública, né? Que une, vamos dizer assim, o rico com o pobre, né? É de interesse de todos que todos tenham a questão do saneamento, né? Porque está envolvido com a saúde pública, né? Isso eu acho que é a motivação maior, né? Então, eu acho estranho esse negócio de fazer lá os blocos, né? E eu sou do Rio, e aí o pessoal perguntava assim, quem vai ficar com a Zona Oeste? Quem vai ficar com o povo pobre? E no final não pegaram, né? Porque a questão da violência, como esclareceu aí o Alex, e não pegaram a questão do Zona Oeste. Mas essa questão tem que ser considerada, né? Não é só questão econômica, é a questão da saúde pública. Por isso que compensa ali para as empresas, para financiar a questão da água, né? Do acesso à água e do acesso ao esgoto, né? Eu acho que eles esqueceram disso aí na lei, né? Pensaram só na questão
do dinheiro, venderam, no caso, a SEDAI, né? Não a estrutura, no caso, como você falou, a estação de tratamento permanece, mas aí venderam o quê? Só a parte boa, né? Licitou só a parte boa, igual em Alagoas lá, né? Licitou só a parte melhor, né, da empresa, né? Então isso aí ficou evidente aí e me chamou mais atenção. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas é uma coisa que eu me lembrei. Tem várias perguntas aqui, mas que eu me lembrei da saúde pública, né? É o foco principal aí, né? Só isso, professor. Obrigado. Vou dar espaço para os outros falarem. Se eu puder fazer um comentário a respeito do que o André, obrigado pelos seus comentários. Eu acho que o Rafael pode falar bem sobre isso, ele tem toda a formação, mas é um ponto que eu acho que, pelo menos eu não destaquei, não me lembro do Rafael ter destacado. A pandemia da Covid que a gente está mostrando, está vivenciando, assim, ela traz um pouco essa questão que o André mencionou, né? A Covid, assim, não interessa eu estar na minha casa seguro, precisa de todo mundo, tá? Precisa do mais rico ao mais pobre, tá? Porque quem pegar põe em risco todo o resto, né? E quando a gente pensa nisso, a gente vê qual que é a ação individual ou quais são as ações individuais recomendadas pela OMS, recomendada por quase todo mundo, para que a pessoa se proteja dessa contaminação. Lavar as mãos com frequência. Como que as pessoas lavam as mãos se elas não têm água? Então, como as pessoas moradoras em áreas periféricas das grandes cidades, nas áreas rurais, nas comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas, das pequenas localidades no interior dos estados, como que essas pessoas fazem a sua higiene pessoal, higiene dos seus alimentos, da sua roupa, se elas não têm acesso a esse serviço? Então, assim, a pandemia é terrível, e eu não chamo isso de um bom lado, porque não tem lado bom nenhum nisso, mas ela foi capaz de ressaltar com muita veemência essa questão. Serviço essencial, ele precisa, do ponto de vista de saúde pública, ele precisa estar ofertado a todos. Ele é uma questão que, para a segurança de todos, ele precisa estar ofertado a todos. Obrigado, André. Eu queria complementar rapidamente, assim, vou ser repetitivo, né, assim, acho que o Alex lembrou bem essa questão do momento, né, da pandemia, e que escancara, né, as mazelas da sociedade brasileira e coloca de uma forma assim, muito nítida para todos e todas, né, a importância do Estado. Quem supre os serviços em momentos como esse é o Estado. Né? Ainda bem que temos o nosso SUS aí. Mas também com relação ao saneamento é o Estado, enfim. Mas eu queria ampliar um pouco essa reflexão para dizer que, assim, do ponto de vista do princípio, né, não é à toa que o Alex e eu somos membros e ativos nessa organização que ele mencionou, ONDAS, né, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que quer ser a voz pública, né, da defesa do saneamento prestado publicamente e na ótica dos direitos humanos e não na ótica empresarial. No nosso entendimento, a prestação de serviços de saneamento é incompatível com a lógica do lucro. As receitas que são auferidas pela tarifa, elas devem ser reinvestidas na ampliação da infraestrutura, né, que é a saúde pública, como o André levantou, né, e não gerar dividendos, né, para distribuição para acionistas. Né. Então, no nosso entendimento, assim, o saneamento básico é a ação de saúde pública. E a ação de saúde pública, no nosso ver, é incompatível com a lógica do lucro. É isso. Eu tenho aqui uma reflexão, né? Eu até anotei essa pergunta aqui com base, né? E aí corroborando isso que o Alex e o Rafael falaram, né? Então, a situação das favelas brasileiras, né?
os moradores não têm os direitos básicos, né? Inclusive que a Constituição Federal ela garante, né? E aí alguns dados aqui do Rio de Janeiro, vamos lá, Duque de Caxias, 56,9% dos 914 mil habitantes não possuem rede coletora de esgoto. Em São Gonçalo, 66,5% dos moradores não têm coleta de lixo, que também está englobada na questão do saneamento, né? Aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E 18,7%, né? Ou seja, uma em cada 5 pessoas não tem acesso, não tem água nas suas torneiras. Isso em São Gonçalo. E apenas 10,4% do esgoto da cidade é tratado. E aí eu quero lembrar um fato aqui. Eu, em 2016, eu tive visitando o Rio de Janeiro com um colega meu espanhol, né, um colega meu da Universidade de Valladolid, onde eu fiz um doutorado de sanduíche, e nós fomos no Rio de Janeiro. E lá, pelas tantas lá, né, no final da tarde, o senhor que trabalhava na portaria do hotel nos recomendou ir lá no Morro Santa Marta, ou Dona Marta, onde tem uma estátua de Michael Jackson, tá? O Michael Jackson gravou um vídeo muito bonito, inclusive, com uma crítica muito grande. Então nós fomos lá ver a estátua do Michael Jackson. E subimos o morro, né? Até hoje a minha companheira puxa minha orelha, quase que você morre lá, seu maluco. Mas o que acontece? Esgoto a céu aberto correndo pela favela, né? Pela favela. E aí eu lembro que eu vi um menininho de mais ou menos 3 anos na beira de uma vala de esgoto. E aí o que eu queria dizer, né? Paralelo a essa questão da saúde, né? A questão do saneamento básico, né? E aí eu dou dados de 2 cidades extremamente violentas do nosso estado, né? Ela está diretamente relacionada também à violência, à falta de saneamento básico, né? E é uma violência o quê? Praticada pelo Estado. Então você imagina, né? Nas favelas, onde não existe Estado, né? Onde o que impera é a delinquência, né? Com o Estado se ausentando mais uma vez, como foi muito colocado aí pelo Alex, na sua explanação, né? Com o Estado se ausentando mais uma vez em mais um quesito, que é fundamental, porque a água é um direito fundamental, o que vai acontecer com a violência? O caos generalizado. Então, o que eu queria dizer, né, o que eu queria perguntar para vocês é isso. Nós podemos relacionar a violência com a falta de saneamento básico, assim como nós relacionamos a questão da falta de saúde, as doenças, né? Essas doenças medievais que o nosso povo ainda sofre com a falta de saneamento básico. Queria passar essa toada um pouquinho para vocês aí. Quer começar, Rafael, ou eu vou? Pode ir, pode ir. Olha, muito boa a sua abordagem, Adriana. Assim, eu não conheço nenhuma, nunca li nada a respeito, né? Mas não é difícil a gente lembrar de situações onde isso foi literalmente promovido, essa violência que você cita, foi literalmente promovida por algum evento ligado a saneamento. Por exemplo, a execução de suspensão de corte de água porque o indivíduo não pagou. Há uma questão séria de integridade física dos funcionários das empresas que são enviados para promover essa ação. As pessoas não aceitam e resistem a isso, né? A gente precisa lembrar, o que você mencionou é reconhecido pela ONU. Desde 2010, que o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário, eles são direitos humanos. Então, sob esse ponto de vista, a gente discute, debate o seguinte: se alguém tem esse direito e você corta o fornecimento de água porque ele não tem capacidade de pagar, você está violando um direito humano dessa pessoa, né? E aí você está correndo o risco de sofrer como consequência todas as possíveis formas de reação de quem tem seu direito violado, né? Não estou aqui justificando nenhum nem outro, né? Eu, particularmente, eu sou absolutamente contra o corte de água, pelo caráter essencial à vida que ela tem. A gente tem, inclusive, propostas de políticas que mantêm o fornecimento de uma quantidade mínima
reconhecida pela OMS como suficiente para assegurar um baixo nível de risco à saúde do cidadão, que esse volume seja fornecido diariamente até que ele regularize sua situação, porque quando a gente fala de o cara está devendo uma conta d'água, não é o Rafael que tem várias fazendas, mora cada dia em uma de suas fazendas. Né? Não é o professor Adriano que tem seu salário assegurado. Nós estamos falando de pessoas que têm uma renda per capita familiar de 3 pessoas vezes R$90, dá R$270. Então, se esse cara acumula 3, 4 contas de água aí de 50 prata, ele simplesmente não tem a menor condição de pagar isso e continuar recebendo o serviço e criando o aumento dessa dívida, né? Então precisa existir política pública para isso. Eu acho que, de alguma forma, nem que seja por isso que eu considero uma abordagem muito literal aí dentro do que você está trazendo, professor, é um meio de se associar, sim. Acho que é bastante provável que, se isso for estudado, né, seja identificada aí correlação interligando esses dois pontos. Acho muito provável, muito possível. Rafael, se quiser comentar. Rapidamente, eu complementar dizendo que se hoje, né, assim, salvo alguma exceção, se existir, né, os bolsões de déficit de saneamento, acho que isso já foi colocado nas nossas apresentações, é desconhecido, obviamente, como bolsões de pobreza. Né? E a situação de ausência do Estado em assentamentos informais, favelas, etc., onde moram os economistas, dá lugar também, obviamente, à violência. Eu acho que esse quadro ele tende a se agravar, né, no cenário de prestação de serviços privatizados. Né? Eu acho que é um quadro que tende a se agravar. O universo que nós já temos, né, o grande exército que nós já temos de não cidadãos, né, nós praticamente invisíveis, né, do ponto de vista de cidadania, esse quadro tende a se agravar nesse cenário de prestação de serviços privatizados. Acho que nós não podemos esquecer, uma coisa é privatizar serviços, embora ainda que por princípio eu seja contra a privatização de serviços de saneamento em si, mas é muito diferente privatizar serviços na Inglaterra e privatizar serviços no Brasil, onde nós temos esse quadro social caótico. Né? O país é o país campeão de heterogeneidades e desigualdades. É muito diferente privatizar serviço público na Inglaterra e no Brasil. Né? E mesmo em países onde houve privatização de serviço, com situações sociais e econômicas mais confortáveis que o Brasil, nós temos assistido, ou se a gente traz também, nós estamos indo, inclusive, na contramão da tendência internacional. O que nós vemos hoje como tendência é a remunicipalização ou reestatização de uma série de serviços de saneamento que foram privatizados. Nós estamos tardiamente embarcando nessa onda de privatizar serviços que não devem ser privatizados, pela sua natureza essencial de saúde pública. Professor, me deixa eu vou trazer aqui, não é bem um complemento, mas é uma abordagem que foge um pouquinho dessa questão muito direta, ou pelo menos isolada, entre saneamento e violência, mas eu não queria deixar de mencionar isso não, porque foi uma coisa muito bacana que eu ouvi. Foi uma live aqui em Belo Horizonte, promovida pelo INCT, Etos Sustentáveis, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que fazem parte várias universidades, a da UFMG aqui é com o professor Carlos Chernicharo, né? E dessa live era sobre direitos humanos, saneamento e
e grupos sociais que são alvo de preconceitos, de violência, etc. Então estava lá o Léo, o Rafael, o professor Léo Heller, né? E estava uma vereadora trans que foi eleita aqui em Belo Horizonte, que foi a maior votação para vereança que teve. E essa vereadora, ela falou, ela ainda não fez as devidas cirurgias, então ela ainda guarda, assim, a despeito do seu cabelo longo, ela ainda guarda muita masculinidade na sua presença, né? Se você olha, você vê que é um homem ainda, né? Mas ela é uma mulher, na essência, né? E ela estava contando, assim, que é uma coisa que a gente já vê muito na Europa, Rafael deve ter visto, quem teve oportunidade, assim, nos espaços públicos europeus, por exemplo, a gente já tem 3 banheiros, né? A gente tem o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro de todos. Tem várias nomenclaturas aí que são utilizadas. Mas ela falando da dificuldade que ela enfrenta com essa questão de banheiro, né? Se ela entra no banheiro feminino, em 10 segundos ela sai porque ela gera um escândalo. As mulheres que estão usando o banheiro no mesmo momento começam a gritar que tem um homem lá dentro. E se ela entra num banheiro masculino, ela apanha. Então, assim, é uma situação extremamente difícil que está relacionada com uma das falhas do nosso sistema de saneamento, que é a oferta de banheiros em espaços públicos, né? E com violência também, seja violência verbal ou a própria violência física, né? E isso associado aí com um outro nível de preconceito, né? Que é outra característica dos tempos tristes que a gente está vivendo, né? Que é o agravamento da intolerância às diferenças, né? Hoje não tem havido respeito com quem pensa diferente, com quem é diferente, e a resposta a isso, ela tem sido cada vez mais violenta, né? Eu não queria deixar de passar a oportunidade de mencionar esse episódio aí, que foi muito interessante. Que são novas demandas da sociedade, são temas interrelacionados. E nesse cenário, né, de perda de direitos, né, e de perda de serviços, né, de direitos fundamentais, entra toda essa situação. E aí uma coisa importante, né, o Rafael, obviamente, uma pessoa que tem uma bagagem grande de direitos humanos, vocês da Ondas também. Agora, quando a gente fala da água também como direito humano fundamental, sem a água não tem como as minorias sobreviverem, não tem como a gente lutar pelos outros direitos humanos, né? Então isso é muito importante. E aqui no nosso doutorado, né, nós temos a disciplina, como o André citou, né? E aí eu vou até recomendar a professora Daniela Bogado para poder entrar em contato com vocês da Ondas e quem sabe até mesmo não fazer uma parceria, né? Porque o nosso mestrado ele é interdisciplinar, né? Ele tem esse caráter aí amplo. Os nossos alunos vão desde engenheiros, passando por arquitetos, biólogos, né? E então é um doutorado interdisciplinar e essa questão ela é fundamental, né? Por isso a gente falou desse ponto aí, né? De estar transpassando, né? De estar discutindo de uma forma bem ampliada. Mais algum de vocês tem alguma pergunta? Né? Eu queria aqui agradecer. Helga, por favor, Helga, diga. Ah, tá. Eu não queria, não era bem uma pergunta, uma afirmação até das coisas que os professores comentaram aí, com relação a essa bandeira de privatização que vem acontecendo, e eu, como já trabalhei em prefeituras e trabalho no poder público, o que a gente vem enxergando é que alternativas existem, a própria Funasa, ela faz investimento na área de saneamento, e com um retorno aí do município de 1% do investimento, que isso para o município é absolutamente nada, dentro do benefício que vai
dá para a população, para a sociedade em geral, e geralmente as áreas em que a Funasa financia, né, para poder fazer essa parte de saneamento, são para essas áreas vulneráveis, né, e quilombolas e etc. Então, assim, contemplando que de fato o poder público desempenha a sua função. A gente tem aí o que o professor citou no Avançar Cidades, também aí já em nível de investimento, mas com pagamentos aí para iniciar para 30, 20 anos, com um juro extremamente baixo e com todos os subsídios, ou seja, as autarquias do poder público que são responsáveis, né, pela parte de saneamento, elas são sucateadas, e aí você termina tirando, né, os profissionais que são capacitados para gerenciar o que as empresas privadas fariam, para que se tenha a desculpa de que o poder público não tem condição de gerir isso, né? Então, assim, que alternativas existem, e comprovadamente existem, mas muitas das vezes é passado para a população um outro cenário, com vistas aí realmente a privatizar, porque a gente tem ideia, por exemplo, no nosso estado do Rio de Janeiro, a gente tem prestação de contas de empresa aí, concessionária de 52, 53 milhões. Então, se fosse gerido pelo poder público, né, as contas não seriam tão altas para a população e, de repente, o investimento nesse valor de retorno aí seria muito maior. Muito bom, Helga. Vocês querem comentar alguma? Posso, Rafael? Não, acho que está muito bem colocado. Tá. Eu queria fazer uma colocação assim, meio complementar ao que a Helga, né? Que a Helga disse. Quando a gente defende o saneamento público, a prestação pública de saneamento, a gente não defende a manutenção desses erros todos e, inclusive, do acúmulo de erros que gerou, que convive com os problemas que são evidentes aí para nós, né? Todos os déficits, todos a falta de atendimento, seja de água, seja de esgoto, seja de... A gente defende que essas coisas sejam corrigidas e acredita que é possível corrigir. Uma grande coisa que a gente tem muita dificuldade em entender a entrada dessa lei, que impõe praticamente a entrega da prestação de serviço ao privado, é exatamente dentro desse contexto. Assim. Na minha cabeça, isso é o seguinte: o seu carro começou a fazer um barulho, você vai e compra outro carro. Assim, você não procura nem sequer olhar o que é esse barulho e como que você faz para corrigir aquilo. Acreditando que o carro novo não vai ter nada, né? Mas você está correndo o risco de, na hora que você sair com ele da concessionária, ele pegar fogo. É caso que a gente já viu aí acontecer. Então, assim, a prestação privada, ela está sendo tratada aí com um discurso de que ela tem uma eficiência. Isso é uma falácia. Isso não é comprovado em lugar nenhum do mundo. Por que seria aqui no Brasil? Tá certo? A prestação privada nos Estados Unidos, que é o berço do privatismo de tudo, ela não ultrapassa 10% dos sistemas. 90% dos sistemas de saneamento dos Estados Unidos são públicos. E os estudos que são realizados lá, comparativos entre eficiência, eles não demonstram diferenças significativas de nenhum, e em vários dos casos, inclusive, uma melhor prestação. Agora, nós precisamos corrigir todos os erros que a gente tem, e que são erros que não estão necessariamente associados à empresa prestadora, né? Eles se extrapolam para, primeiro, a necessidade de leis adequadas, e as leis são criadas pelo Estado e pelos legisladores daquele Estado, né?
que deem delimitação e orientação à prestação pública, à forma de atuação das empresas públicas, e a estruturação de um sistema robusto e independente de controle social dessa atuação, né? A gente tem, por exemplo, hoje, uma das mais conceituadas agências reguladoras do país, é a agência reguladora aqui de Minas Gerais, a ARSAI. Ela é considerada, inclusive, pela ANA. Nós tivemos um episódio recente agora, que eu sei que ele surgiu, né, dos trabalhos que a gente tem feito no Ondas com relação a essa discussão de tarifa social, de acesso ao serviço para quem tem menos recurso. A equipe técnica, tomando conhecimento desses trabalhos, ela fez um estudo e identificou a necessidade de ampliar o desconto da tarifa social para essas duas categorias mais vulneráveis do ponto de vista econômico, que são as que estão em extrema pobreza e pobreza. Eu citei lá os valores de renda per capita limite, né? A equipe técnica da própria agência reguladora tomou essa iniciativa, fez esse estudo, coisa de quase um ano, fez todas as avaliações de impacto tarifário para as outras categorias, ou seja, se eu vou aumentar o desconto que é dado, o tanto que eu recebo das pessoas mais pobres, isso vai, de alguma forma, cair na conta dos outros usuários, né? E identificou os resultados do estudo, foi que é insignificante isso não tinha representatividade nenhuma para nenhuma das outras categorias. No entanto, a diretoria da ARSAI se negou a dar andamento a isso, alegando que nós estamos num momento de grande mudança da legislação, que é preciso não criar burocratização para as empresas que vão... Quer dizer, se a gente não tem uma regulação realmente independente, que não haja de uma forma cooptada pelo prestador, a gente não tem nada. A gente não tem segurança de que um prestador privado, cujo objetivo é o lucro, assim, isso é legal, isso é a natureza. A gente não pode criticar o prestador privado por isso, porque isso é a natureza dele. Ele existe para fazer lucro, para oferir lucro. O que a gente critica é a atuação dele em um serviço que é essencial para a vida das pessoas, que não é compatível com essa questão de lucro, né? Seria a gente criticar um leão por comer a zebra. Isso é a natureza dele. Você quer o quê? Que o leão seja vegetariano e coma alface? Ele não é assim. Então, assim, a necessidade de uma estruturação robusta, realmente, de controle externo, é essencial para que sejam corrigidos os erros de atuação da prestação pública, dos prestadores públicos, que são inúmeros, são inegáveis. Onde você andar e conversar com as pessoas, se for no Rio de Janeiro, vai fazer fila de gente reclamando da SEDAI. Se for em Minas, vai fazer fila reclamando da Copasa. E por aí vai. Agora, são todas deficiências, limitações passíveis de serem corrigidas. E a correção disso, para mim, no meu entendimento, passa por duas coisas, que é um melhor arcabouço legal para limitar e dirigir a atuação dessas companhias, e a estruturação de um controle social robusto e eficiente, né? Nada disso está vindo associado a todas essas mudanças que a gente mostrou. Nada, absolutamente nada. Infelizmente. Aqui, nós vamos caminhar para o final, mas eu não posso deixar passar a oportunidade de ter dois especialistas como vocês para fazer uma ponderação e uma pergunta sobre a comunidade onde eu vivo, que é o município de Itaperuna.
né? Então, Itaperuna foi um dos municípios que não se dobrou diante da pressão exercida pelo governador cassado Wilson Witzel. Ele fez uma pressão para quê? Para que os municípios aprovassem leis permitindo a privatização da SEDAI. Em Itaperuna isso não aconteceu. Tanto que Itaperuna não entrou nos 4 blocos de privatização da SEDAI. Então, professor Rafael Bastos, engenheiro Alex Aguiel, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nesse cenário que a gente sabe que é infelizmente dantesco, haveria alguma possibilidade de um município como Itaperuna, tá, que não aderiu a esse processo, né, de venda da SEDAI, de leilão da SEDAI, criar, nessa conjuntura adversa, um sistema autônomo de água e esgoto no município? Tá? Queria ouvir a opinião de vocês. Bom, posso responder primeiro, Rafael? Pode. Que aí você vai e me corrige. Mesmo que tivesse aderido, existiria essa possibilidade, né? Ela só estaria, no caso que tivesse aderido, vinculada à aprovação da instância de governança da unidade onde ela tivesse inserida, né? Quando há a regionalização e um município fica de fora, ele já está objeto de uma penalização, que é o seguinte, professor. Como ele não aderiu à estrutura regionalizada, ele vai sofrer o impedimento de ter acesso a recurso federal, tá? Isso diz muito pouco quando a gente pensa nos recursos onerosos, né? Nem sempre, na prática, a oferta de financiamentos em organismos públicos, ela apresenta condições muito melhores do que se obtém em privados. O que pesa realmente primeiro, a pouca capacidade de obtenção de financiamento do município, né? E a impossibilidade de ter acesso a eventuais recursos não onerosos, né? Que também no momento que a gente está vivendo, a gente sabe que não vão existir. Então, assim, a possibilidade do município de Itaperuna prestar o serviço de uma forma direta é absolutamente existente e compatível com a legislação, ainda que haja essa penalização aí de impedimento de acesso a recursos públicos, mas que na prática, na atualidade, não existe, né? Uma eventual mudança dos governos aí pode levar a uma reversão desse quadro, inclusive a uma modificação desse dispositivo da lei, né? Porque se a gente for pensar assim, a União não produz nada, né? Todos os recursos da União, eles são oriundos dos impostos. Então, até onde que há legalidade disso? O município contribui com a tributação, paga imposto federal, e aí é impedido de ter acesso a esse imposto, mas então não vou mais pagar. Então vamos fazer uma desobediência civil, então eu não pago mais. Mas respondendo objetivamente, assim, há toda a possibilidade, isso é totalmente possível, está de acordo com a lei, tá? E esse problema aí, que na prática, atualmente, tem um tamanho muito pequeno, não modifica nada, porque, primeiro, as condições de oferta de melhores condições aí para um financiamento, elas não estão muito divergentes do que se consegue com bancos públicos, com bancos privados, e a inexistência de investimento não oneroso não faz muita diferença no momento. Então, assim, é totalmente possível. Eu fiz isso, viu? Eu procurei Peruna lá na relação dos 4 blocos e realmente não identifiquei. Mas antes de eu respondendo antes de eu comentar, assim, o Estado do Rio de Janeiro, que me consta, o Alex, aí você me ajuda. Assim, a lei de regionalização, ela ainda não cobre o Estado todo, não é? Não é isso, Alex? Não, a lei tem 2 coisas. A gente até pontuou isso na apresentação,
a regionalização que foi feita para o Estado do Rio de Janeiro, ela foi feita antes da nossa lei, né? E ela foi feita só com os municípios atendidos pela SEDAI, tá? E mesmo assim, vários desses municípios, eles não aceitaram entrar. Então, em termos práticos, essa regionalização deixou de fora vários municípios. Isso. Bom, só para confirmar, para elaborar aqui Isso, mas está feita. Aí, entrando a lei, o que acontece? O que está regionalizado constitui uma estrutura de regionalização, foi instituído pelo Estado, e quem não está aderido a essa estrutura está sujeito às penalidades que a lei prevê. Isso. Da mesma forma, ok? Isso. Porque, então, Itaperuna é um exemplo de uma situação que vai se repetir pelo Brasil afora, né? O poder político local vai ter que fazer opções políticas. Ou adere, né? E passa, no meu modo de ver, a ter, inclusive, a sua prerrogativa de titular de serviços assim, ferida, né? E passa sua autonomia, né, Rafael? Hein? Sua autonomia, né? E muitas vezes, a contragosto, vê o serviço prestado por um ente que não seria de opção, né? Mas por falta de opção, falta de vislumbrar outra solução, entrega, né? E não vamos aqui repetir todo o discurso se isso é bom ou se é ruim, né? O quanto isso traz de ruim, na verdade. Mas ou fica à deriva, né? Numa situação de limbo, que eu acho que vai acontecer com o Brasil afora, nessa transição para a nova lei, né? Em que, por exemplo, bloco que não foi contemplado, né, na licitação, enfim, situações em que o município vai ficar numa espécie de limbo, com uma companhia estadual sucateada, completamente sucateada, que só sobrou o osso para ela, ou opta por reencampar o serviço, ou encampar o serviço, criando uma autarquia. É lógico que isso vai precisar passar por um estudo de viabilidade, né, econômica, mas, assim, no sentimento, pelo que eu conheço, eu acho que Itaperuna tem viabilidade econômica para constituir um serviço municipal. Nós temos serviços municipais em municípios menores que Itaperuna. São 106 mil habitantes aqui na cidade, 106 mil. Né? Agora, esse é um processo, uma discussão política importante, né? Que assim, os atores políticos locais têm que ser envolvidos, têm que ser provocados, né? Infelizmente, nós estamos vivendo em uma situação, Brasil afora, né? Em que os próprios atores políticos locais estão muito alheios ainda à seriedade e à gravidade do que está acontecendo, né? Aqui em Viçosa mesmo, eu tive que provocar os vereadores que estavam por fora disso, né? E Viçosa, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tomar decisões também, né? Viçosa e todos os municípios. Com o risco do SAAI acabar, né? O SAAI de Viçosa acabar com o risco disso, né? Assim, o consórcio intermunicipal aqui, ele tem tido uma posição assim, bem contrária, mas não sei o quanto que os municípios que compõem o consórcio intermunicipal da Zona da Mata vão ter força, né? Cada um individualmente, para resistir a isso, né? Agora, existe um sentimento de vontade de resistência. Então, assim, papéis, né, de atores políticos, de entidades como a nossa, é de provocar esse movimento de resistência, né? Política se faz assim, né? Fazendo disputa de narrativa e fazendo disputa de ação mesmo, né? E 2022 está aí, né? Temos outra eleição que pode mudar o cenário. Nós temos que fazer a disputa política, né? Com discurso, com argumentos, né? E também com ações políticas. E aí a provocação e o envolvimento dos atores políticos locais é fundamental. Queria aproveitar para concluir, estamos me despedindo, né? Para dizer a esse público aí que resistiu bravamente, essas 12 pessoas, né? Agora mais um direcionamento assim, acadêmico, né? Afinal de contas, nós estamos aqui num ambiente acadêmico.
é que o Ondas, né, ele nasceu de uma busca, né, de encontros e de troca, né, de experiências de saberes entre a academia e os sindicatos, os movimentos sociais, né, para essa ponte que nós fazemos, né, da reflexão teórica, da reflexão política, né, para subsidiar a ação política de atores políticos, de sindicatos, de movimentos sociais na área de saneamento, tendo como pano de fundo direitos humanos. Então, nós temos uma agenda, temos muitos acadêmicos envolvidos no ONAS, e temos uma agenda de pesquisa, cada um individualmente, mas de uma forma também, né, compartilhada entre os vários acadêmicos que são associados ao ONAS, né? E esse campo, né, da disputa de narrativa, ele passa muito também pela investigação, né, e pela produção de conhecimento que se contrapõe à leitura da privatização e do modelo empresarial privado de prestação de serviço. Né? A nossa lógica é dos direitos humanos. Então, eu quero provocar também, né, que mesmo que aparentemente, né, num programa de pós-graduação que possa não ter assim, uma aderência imediata, né, quando se pensa em modelagem, mas tem, né? Acho também uma provocação que eu deixo aí para o programa para também abrir linhas de reflexão de pesquisa sobre gestão e política de saneamento, né? Que é uma linha de pesquisa interessante, importante e necessária. Então, quem sabe aí no futuro não se abre também uma linha de trabalho, de reflexão teórica sobre políticas de saneamento, né, e gestão. E aproveito para convidá-los a conhecer o ONGAS, né? Visitem nosso site e vejam o que nós estamos produzindo aí em termos de narrativa política para o saneamento do país. Obrigado mais uma vez, Adriano. Prazer compartilhar. Professor, posso dar uma palavrinha? Pode falar aí, Ronald. O Ronald está com a mão levantada aí. Diga aí, Ronald. Sobre 2 pontos que eu queria falar. Eu estou falando aqui de Quissamã, município de Quissamã. Sobre dois pontos que eu achei interessantes. O primeiro é com relação ao que o Alex falou, né, que as companhias de saneamento são, na prática, companhias de água, né? Isso acontece até com as companhias estaduais. Aqui em Quissamã, por exemplo, a água, né, é de responsabilidade da SEDAI e o esgoto é de responsabilidade do município. Quissamã não entrou no leilão, não aderiu. Bom, né, porque seria entregar mais ativos ainda para a iniciativa privada, considerando que o município tem praticamente 100% de cobertura tanto de água quanto de esgoto. Já chegou a atingir 100% aqui, mas hoje em dia tem uma expansão urbana em algumas áreas, né? É praticamente 100%. E a SEDAI também, acho que a gente tem umas críticas para fazer, porque isso acabou contaminando um pouco esse debate, né? Com relação a que as empresas particulares visam a questão financeira, realmente, como o Alex falou, né, querer que o leão seja vegetariano, isso aí é natural. Mas até a própria SEDAI, por exemplo, a gente tem aqui na nossa região, no município de Quissamã, por exemplo, tem localidade que a SEDAI não atende, o município atende, de água, e não cobra pela tarifa. Aí se pegar aqui mais próximo, Macaé, na região serrana, né, a SEDAI, lá é a SEDAI também, quem atende era uma empresa pública municipal, agora acho que é uma secretaria, salvo engano. E em Rio das Ostras, existe uma condição meio atípica, que é um SAAI, que é meio que tipo tapa-buraco do contrato com a SEDAI, onde a SEDAI não atende, o SAAI atende. Então, assim, se isso acontece, né, com a companhia estadual, imagina quando o município, principalmente municípios pobres, eles fizerem essa concessão para a iniciativa privada. Então, é só para falar um pouquinho da nossa realidade aqui e contextualizar no que vocês falaram aí. Parabéns aí pela aula. Tá certo, Bacana, Ronald. Ronald. Vou fazer um comentário complementar aqui ao que o Ronald falou, né? Na verdade, quem mencionou essa questão da companhia de água foi o Rafael, não fui eu. Mas eu concordo plenamente com ele, e isso vem desde a criação do Planasa, aí, quando foram instituídas as concessionárias estaduais, né? Essa foi uma forma, quem tinha recurso era a União,
e a União concentrou o acesso a recursos para saneamento vinculados à habitação através das companhias estaduais. Então, assim, o município, para ter acesso para ter investimento em saneamento, ele tinha que conceder a prestação do seu serviço à concessionária estadual para que ela aportasse esses recursos através de investimento na infraestrutura. E a primeira toada de atuação dessas companhias foi realmente no eixo de água, de distribuição de água, né? Que era uma ação direta para a redução da mortalidade infantil no país. Então, assim, do ponto de vista estratégico de então, o esgoto foi relegado a uma posição secundária, deixando para isso a responsabilidade dos próprios municípios de prestarem, né? Então, assim, as empresas concessionárias estaduais, por vezes, elas tentam se defender falando que a concessão ela é o resultado de uma atuação de dois lados, né? Da empresa concessionária como concessionária desse serviço, mas também do município, que é o concedente, que ela não pode impor essa prestação. Mas, na verdade, ela, na maioria dos casos, ela sempre tentou empurrar a assunção disso, a não ser naqueles locais onde ela tivesse assegurado um superávit com essa prestação do serviço. E aí bate com o que você está mencionando, assim, tem vários, a SEDAI, eu prefiro pedir desculpa a vocês e dar exemplo da Copasa, que é aqui em Minas Gerais, que é o que eu conheço. Então, a Copasa, ela atua quase que essencialmente em sedes municipais, né? Então, nós temos uma infinidade de distritos, de povoados, que são espaços territoriais oficiais reconhecidos, mas temos também um mundo de pequenas localidades, pequenas comunidades, etc., que não são atendidos pela Copasa. E aí quem se faz presente, de uma forma ou de outra, é a prefeitura municipal, né? Pode crer. Quando a gente imagina, por isso que eu insisto, assim, o que precisa, uma das coisas necessárias, a correção da atuação dessas concessionárias estaduais, é realmente a construção de um arcabouço legal adequado, né? Então, na hora que o município concede o serviço para uma concessionária, não pode ser só da sede, onde mora entre 80% e 99% da população do município. Ele tem que ser para atender o município inteiro, a população do município inteiro. É a sede, seus distritos, povoados, suas comunidades, suas pequenas localidades, todo mundo. Parte do saneamento rural, assim, precisaria caminhar nisso para poder se alcançar a universalização do serviço. Eu concordo com tudo que você mencionou, Ronald, e deixo aí esses complementos da visão de quem já teve numa concessionária dessa e vê essas coisas acontecendo assim no dia a dia, né? Muito bem. Olha só, a única palavra que eu tenho para dizer é muito obrigado. São duas palavras, na verdade, né? Foi uma oportunidade ímpar, né? Eu tenho a convicção de que os nossos doutorandos perceberam isso, né? Aqui nós estamos lidando, gente, com técnicos, né, de renome internacional, né? E aí é uma satisfação enorme ter recebido vocês. Nós estamos gerando conhecimento e esse conteúdo ele vai estar disponibilizado. Isso é muito importante, apesar desse distanciamento, né? Talvez fosse impossível presencialmente contar com vocês dois, Alex Aguiar em Belo Horizonte, Rafael Bastos em Viçosa, Minas Gerais, os dois em Minas Gerais, nós aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas pelo menos essas ferramentas nos proporcionam isso. Queria agradecer enormemente a vocês, tá? Aos alunos da disciplina, né? Vocês têm que entregar o trabalho final até domingo, tá bom? E a gente se vê na semana que vem. Tá bom, pessoal? Um abraço, muito obrigado, professor Rafael Bastos, muito obrigado, Alex.